Programa Espírita Quarta Dimensão. Você sabe o que é sintonia? Sintonia é a identidade ou harmonia vibratória, isto é, o grau de semelhanças das emissões ou radiações mentais de dois seres. Estão em sintonias pessoas e espíritos que têm pensamentos, sentimentos e ideais semelhantes. Por outras palavras, a sintonia é uma expressão física de uma realidade muito mais profunda, que é a afinidade moral. O ser humano emite certo tipo de onda e esta caracteriza-se por uma vibração específica que é sensível ao estado moral do ser. Portanto, o padrão vibratório é uma maneira de definir o nosso padrão moral. A nossa posição em relação ao nosso próximo decorre primeiro de nossas características morais, que acionam energias em nós, atraindo quem? Vínculos. Por isso, esteja antenado em você mesmo, não reclamando muito, e sim avaliando em que você pode melhorar-se, para possuir sempre boas companhias espirituais e materiais. Somos um projeto de Deus feito para a felicidade, querido telespectador, nunca se esqueça disso. O Quarta Dimensão já começou. Revelações no tempo e no espaço. Argumentação, lógica, comparação. Revelações no tempo e no espaço. Interpretação analítica entre a Bíblia e o Livro dos Espíritos. É só uma questão de bom senso. Revelações no tempo e no espaço. Presença de Jacira Matias, Sociedade Espírita Lírio do Vale, também uma das expositoras da ADE, Associação de Divulgadores do Espiritismo do Pará. Tudo bem, Jacira? Tudo bem, Douglas. Boa noite, queridos telespectadores. Mais um domingo aqui, firme e forte, para a gente conversar. Muito bem. E, Jacira, inclusive essa semana, nos nossos estudos lá na Sociedade Espírita Lírio do Vale, você abordou um assunto até que uma colega pediu, o que nós achávamos da hipnose. E hoje nós sabemos que existem técnicas e terapias de hipnose que ajudam pessoas a saírem dos seus dramas desta reencarnação. Porque em algum momento desta reencarnação há o famoso gatilho, né? Sim. Há o famoso gatilho. Mas o Espiritismo também avança no conhecimento, explicando que também, às vezes, é viável a hipnose, a terapia em si, mas também, às vezes, não é. Porque até mesmo o esquecimento do passado torna-se uma bênção. É porque, às vezes, Jacira, as pessoas sentem um pouquinho de preguiça de analisar até mesmo as situações atuais, que o problema não está nem lá atrás. Às vezes está em situações atuais. Mas, para sermos fiéis ao nosso quadro, vamos ao Livro dos Espíritos, Esquecimento do Passado, questão 392. Porque o espírito encarnado perde a lembrança do seu passado. E eis a resposta dos imortais. O homem não pode nem deve saber de tudo. Deus assim o quer em sua sabedoria. Sem o véu que lhe oculta certas coisas, o homem ficaria ofuscado, como quem passa sem transição da obscuridade à luz. Pelo esquecimento do passado, ele é mais senhor de si. Então, quer dizer, é uma bênção. Não estamos desconstruindo aquilo que o homem já alcançou a nível de conhecimento da mente e da alma. Mas sempre sinalizamos aqui, é usar o bom senso na hora de utilizar-se de algumas terapias e técnicas. Mas vamos desenvolver esse assunto, essa bênção que nós chamamos de esquecimento do passado. Suas considerações, Jacira? Bem, Douglas, é um assunto, mais uma vez, palpitante.
E eu estava analisando já há algum tempo, nos meus estudos e também em conversas, sobre Deus. E a gente observa que a criação é tão perfeita, porque imagina se nós fizéssemos tivéssemos que fazer esta tarefa de criar o homem, criar o espírito. Nós íamos colocar talvez os nossos desejos, os nossos valores, não interessava se estavam gostando ou não, né? Imagina esse tipo de criação. Então imagina Deus construindo, fazendo, criando as possibilidades, nós, né, o princípio inteligente, se Ele fizesse desta forma, desconsiderando possíveis atropelos nessa evolução. Tu imaginas se a gente vem com todas as lembranças de tudo aquilo que nós já fizemos. Então, nós estamos hoje nessa reencarnação, todos nós, a humanidade em si, ela está num degrau evolutivo para cima, se a gente for observar aí, estudar escalas, né? Agora você imagina se alguém tem acesso total aos degraus de baixo. Quantos atropelos nós não teríamos para conviver? Se não sabendo, se não conhecendo, não lembrando, já criamos certas perturbações, principalmente em relação aos relacionamentos interpessoais. Você imagina se a gente lembrasse. Então, como você falou, existem os estudos, existe a ciência humana desenvolvendo o estudo da mente, né, através das terapias, das hipnoses, mas afirmo a você e afirmo a todos que estão nos escutando, nos vendo, desculpa, mas tudo que as pessoas lembram nas suas terapias é com a permissão de Deus. Sim, sim. Não é então aleatório. Não é deliberativo, não é aleatório. Mesmo fazendo suas terapias, os acessos são permitidos através dos programadores espirituais. Então, nós devemos nos preocupar com o presente. Espírito de Verdade já disse, você quer saber como foi a sua vida no passado? Olhe e estude a sua vida no presente. Então, nós sabemos sim, nós intimamente sabemos o que somos sim, e também tem as questões das habilidades, porque alguém vai dizer assim, mas Jacira, a gente lembra de algumas coisas, lembra, nós estamos em contato permanente com o mundo espiritual, né? Então nós dormimos no desdobramento do sono, nós já estamos em contato. Então, mas como que tem pessoas que lembram, né? Crianças, principalmente, que a gente chama de gênios, enfim, são espíritos que já têm uma certa habilidade, um certo controle, e o que eles lembram, com a misericórdia divina, é para trazer conclusões, conclusão de trabalhos, avanços para aquele espírito, né, que o objetivo é esse, é o avanço, a evolução daquele ser. Então nós vamos encontrar, e cada um de nós tem a nossa lembrança, o nosso talento, porque a gente se direciona para certas profissões. A gente estuda alguma coisa, isso aconteceu comigo, falo comigo, eu estudei para outra coisa. Eu estudei na área exata. Aí me perguntam, Jacira, o que tu faz na educação? Eu disse, gente, a vida me levou. Mas, na verdade, é a minha existência pregressa muito forte ainda. Então, nós lembramos, sim, de acordo com o objetivo, de acordo com o que aquilo vai fazer efeito nas nossas vidas. Allan Kardec, ele deixa bem claro, e sempre estamos sinalizando, o Espiritismo é uma ciência crescente. E no Evangelho segundo o Espiritismo, retomando o assunto do esquecimento do passado, ele diz lá que, na realidade, nós não estamos totalmente desprovidos de muitas informações. Aí ele explica como? Através do instinto.
O instinto faz com que a gente tenha aquelas ações de que, epa, eu não posso fazer isso. Mas por que você não pode fazer isso? É sinal que alguma lembrança está sendo acionada e essa lembrança, ela é mínima. Então, você totalmente não está desprovido do conhecimento do passado. Basta usar o que, Jacira? O atributo da inteligência. Não seja preguiçoso na arte de pensar. Porque, Jacira, o que nós verificamos é que alguns telespectadores têm preguiça de pensar, né? Sim. Cada vez mais isso vai produzindo nas pessoas essa acomodação. Acomodação. Né? Aí daí vai o quê? Vai culpar Deus de suas desgraças. Deus é bom, justo e misericordioso. Se Ele nos deu o atributo da inteligência, nos faculta pequenas lembranças através do instinto, vamos fazer bom uso disso, né? Sim. Utilizar todos esses conhecimentos. E é importante a gente frisar aqui, Douglas, que este programa está trazendo muitos esclarecimentos às pessoas, né, aos telespectadores, aqueles que nos acompanham, porque nós tratamos de assuntos sérios, assuntos reais, né? Porque às vezes alguém de repente fala, não, isso é fantasia. Não, são assuntos reais e que se nós formos realmente observar, está muito intrinsecamente ligado ao nosso desenvolvimento aqui nesta própria Terra, reencarnados. E alguém pode estar perguntando assim, mas Jacira, Douglas, eu esqueci, tenho esquecimento do passado, tudo que eu aprendi antes, está perdido? Não está perdido. Tudo que você já aprendeu, que você viveu, os seus sonhos, aquilo que você lutou, conseguiu, está com você, está conosco. Mas nós temos que observar que nós estamos em uma outra vida, uma outra oportunidade e uma coisa muito boa, vamos agregar mais conhecimentos. Conversando com a doutora Anete Guimarães, grande espírita, divulgadora mesmo e pesquisadora das ciências. E ela conversando com o Divaldo Pereira Franco, que ele a tem como sobrinha do coração. E ela disse, Douglas, uma vez o Divaldo me falou que eu me comprometi na área da filosofia em uma determinada reencarnação. Só que nesta, eu não tenho nenhuma atração pela filosofia. E eu perguntei, Divaldo, por quê? E aí ele diz, é porque nesta você está evoluindo em uma determinada área, mas aquela não está perdida. Quando você retornar ao mundo espiritual, vem à tona todas as suas conquistas como espírito. Detalhe, o corpo de carne, ele nos tolhe como almas imortais, porque nós ainda estamos num corpo obsoleto, mas está sofrendo a própria evolução. Então não exija muito deste corpo, senão você vai pirar. E tem muita gente aí, perturbadinha da cabeça, forçando lembranças. Atente-se, verifique na realidade o que você precisa fazer, como ela falou, presente, atual. E aí você vai identificar que você pode realmente se tornar uma pessoa muito feliz, né, Jacina? Isso, dá tempo ainda de contar uma pequena história. Conte a sua história. A Anete Guimarães, viu? A Anete Guimarães nos trouxe uma história que está dentro da literatura espírita de Jean-François Champollion. Você pode pesquisar aí no Google. E ele nasceu numa comunidade muito conservadora, fechada, ali não entrava ninguém, só mesmo as pessoas que moravam naquela comunidade. Uma comunidade europeia, e ele nasceu com traços egípcios, até a cor também. E ninguém sabia por que aquela criança nasceu daquela maneira. E ele não era muito de falar, todo estranho, acanhado, e a mãe dele enviou para outra cidade junto com o irmão, que era mais velho, já trabalhava no escritório, traduzindo, né, idiomas, estudos, enfim, ele era professor de universidade. E ele era pequeno, mas foi morar com o irmão. Isso era por volta de 1792, por aí. E ele no escritório do irmão, Douglas e telespectadores, sentadinho, ele pegou assim aqueles hieróglifos e disse assim, eu sei o que está escrito aqui. Aí o irmão dele parou e disse, como é? Eu sei o que está escrito aqui. E ele
foi crescendo, foi ajudando o irmão, na verdade ele se tornou professor também, e ele foi responsável, Douglas, por decodificar os hieróglifos, que naquele tempo era uma corrida danada para quem pudesse desbravar o que os egípcios tinham escrito naqueles símbolos. E ele foi o pioneiro nisso, ou seja, um espírito que veio numa outra reencarnação, ele veio concluir uma vez que ele já tinha iniciado aquele estudo antes. E veio com características, foi professor ativo e trabalhou. E disse, o dia que ele pisou no Egito, ele se sentiu em casa. Então, é um relato que existe, verdadeiro mesmo, você pode procurar aí à luz do Espiritismo. Somos viajantes do tempo e espaço, nada de pressa, mas entenda, é uma nova reencarnação que tem os seus objetivos. Como falamos no início, não estamos desconsiderando nenhuma terapia, nenhuma conquista no campo da mente e do espírito, mas saiba usar o atributo da inteligência e sempre lembrando aquela famosa frase, o conhece-te a ti mesmo. A solução pode estar diante dos seus olhos, então vamos usar o atributo da inteligência. Quer aprender mais? Aí vem ele, o Palhaço Chantilly e toda a sua equipe no Clube da Alegria Espírita. Depois eu volto. Cara, tá sabendo que o programa está ensinando muito? Mas é claro que sei! Sempre é uma aprendizagem. O Clube da Alegria Espírita sempre trazendo novidades. Os palhaços Chantilly e Kisuko ensinam brincando. E aí, galera, curte e inscreva-se no nosso canal. É isso aí! Olá, galerinha! Olá, famílias! O nosso boa noite a todos vocês. Começando o Clube da Alegria Espírita. É isso aí! Agora pelas plataformas sociais, tá bom? Todo domingo, 7 da noite, é postado o programa para todos vocês curtirem e aprender com a gente, tá bom? O programa Espírita Quarta Dimensão começa lá com Revelações no Tempo e no Espaço, com Douglas Lopes, sempre um convidado trazendo assim um assunto atual dentro da visão espírita. Muito legal, né, gente? É o conhecimento do espiritismo, né? Para aqueles que querem conhecer, curiosidade sobre o espiritismo, é só ficar com a gente, aprende muito. E a gente traz aí alegria para todos vocês, para as crianças, tá bom? Também levando conhecimento com diversão e animação, ok? Olha, agora o bloco que vem agora tá muito legal, viu? É curiosidade científica. Gabriele Dias trazendo assuntos sobre o corpo humano, né? Sobre essa máquina importante que é o instrumento do espírito para a sua evolução. Logo em seguida vem Ciência Espírita Cris, com Patrícia de Souza, também é espiritismo, conhecimento para todas as crianças, para todos os adolescentes, para toda a família, ok? Isso, então fica aí com o programa aí, enquanto eu voltar o giro! Até daqui a pouco, gente! Você não sabe? Então fique sabendo! Como os povos da antiguidade entendiam o cérebro? No Egito Antigo, por exemplo, o cérebro praticamente nem existia. É claro que, de fato, biologicamente, ele já estava lá, desempenhando suas maravilhosas funções. Mas ninguém sabia da sua existência. A sede do saber e da inteligência era considerada o coração, tanto que após a morte era mantido intacto no corpo do morto durante a mumificação para que fosse preservado e carregado
para outra vida. Já o cérebro, visto como inútil, era descartado. Tal era o desprezo por aquela massa disforme de consistência estranha, que ela era simplesmente jogada fora. Na mumificação, os egípcios retiravam o cérebro com um gancho pelo nariz, ou o dissolviam internamente utilizando instrumentos, injetando água e substâncias para provocar a liquefação do mesmo e facilitar a remoção. Com o cérebro e vísceras retirados, haveria melhor preservação do corpo, o qual os egípcios acreditavam que deveria ser levado para outra vida. Se você não sabe, então fique sabendo! Ei, você nasceu para ser feliz! Olá, gente, boa noite! Começando mais um Ciência Espírita Kids, trazendo sempre boas informações sobre a ciência espírita. E o nosso assunto de hoje é sessões mediúnicas. Então, vem comigo! No Brasil, a primeira sessão espírita registrada ocorreu em 17 de setembro de 1865, em Salvador, pelo jornalista Luiz Olímpio Teles de Menezes, um dos pioneiros do espiritismo no Brasil. A reunião mediúnica é um encontro de pessoas cuja finalidade é entender e desenvolver a mediunidade em cada ser vivo. É um meio de compreender o mundo espiritual à nossa volta, obtendo informações esclarecedoras de espíritos superiores e ao mesmo tempo ajudar aqueles espíritos presos à matéria por falta de compreensão. Excluir as sessões mediúnicas das casas espíritas, alegando que as doutrinações de espíritos humanos ignorantes e sofredores pertencem ao mundo espiritual. Esse raciocínio ilógico e antinatural estabelece a dicotomia, ou seja, uma divisão no processo de intercâmbio mediúnico. O diálogo com os espíritos numa sessão mediúnica é função básica do espiritismo e mais bela e consoladora herança do cristianismo do Cristo. Cancelar as sessões mediúnicas seria voltarmos ao marco zero, isolando-nos dos espíritos amigos, nossos companheiros de evolução humana. Bom, gente, o nosso programa fica por aqui. Até o próximo domingo com mais um Ciência Espírita Kids. Tchau! Aí, tá gostando do programa? Aí é assim, nessa dinâmica a gente vai levando o programa, tá bom? Até vocês. E agora vem o Clip Show. O Clip Show de hoje, gente, é a dança do pensamento. Fala sobre os neurônios, né? Você sabe quantos neurônios nós temos? Hein? Eu conferi, mas não consegui chegar a uma conclusão, tá bom? É só pesquisar aí, ver quantos neurônios nós temos aqui dentro ali. Eles comandam tudo, né, gente? O nosso cérebro é importante, viu? É um órgão muito importante. Ele comanda tudo através também do outro ser, tá? Ele não trabalha sozinho, não. Ok, gente? Então, roda aí o clipe! É uma estrela que brilha sem parar. Com neuroplasticidade ela pode se mudar. Pensamentos são caminhos, vamos aprender. Com esforço e alegria dá pra renascer. No cérebro a desenhar, se é boa ou se é ruim a gente pode mudar. Pensar no bem, na luz, no amor que vai curar. E os neurônios dançam, prontos pra se transformar. A mente é uma estrela que brilha sem parar. Com neuroplasticidade ela pode se mudar. Pensamentos são caminhos, vamos aprender. Com esforço e alegria dá pra renascer.
jornada mesmo sem o sol. Cada oração, cada gesto de ajudar refaz as conexões que vão nos elevar. Reprograma a mente com bondade no olhar. O espírito evolui e o coração vai vibrar. Somos mestres do destino, Deus nos fez assim. Com coragem e fé, tudo tem um bom fim. A mente é uma estrela que brilha sem parar. Com neuroplasticidade ela pode se mudar. Pensamentos são caminhos, vamos aprender. Com esforço e alegria dá pra renascer. Olha, galerinha, agora vem nossos abraços. Um abraço vai para você que nos acompanha sempre. Não esqueça de dar aquele likezinho, de se inscrever aqui no nosso canal, para sempre receber, né? Estar com a gente, interagir também com o conhecimento, tá bom? Um abraço vai também para o nosso amigo Orlando Parima, na Venezuela. Ele está fazendo um trabalho muito lindo com músicas, com crianças, adolescentes e adultos. Isso! Sempre estimulando e incentivando a criança para música. Olha, tem cada talento, tá bom? Um abraço vai para o Antoniel Pacheco, também lá em Minas Gerais também, professor, maestro, também faz um trabalho lindíssimo com crianças cantando, né, MPB. Criança cantando MPB é difícil, né? A criança geralmente não gosta muito, né? Mas ele, através da sua técnica, sua metodologia, ele leva as crianças a cantarem MPB, enfim, internacional, muito legal, viu, gente? Enfim, e tantas outras crianças que aparecem aí nas redes sociais cantando, né? Crianças com deficiência visual, né? Cantando, tocando instrumento, tocando acordeão, enfim. Tá bom, gente? Tá bom, um abraço vai sair pra quem? O Shot das Meninas, parece que é Shot das Menininhas, Acho que é um abração também para as crianças que tocam, cantam, viu, gente? Tá bom? É isso aí, gente. Continue estimulando a música, a arte para todas as crianças, essa geração que vem para mudar o mundo! Tchau! Tchau! Você sabe por que os sintomas de certas doenças pioram à noite? Bom, alguns pesquisadores associam este fato ao nosso relógio biológico. Por exemplo, quando estamos acordados, todos os sistemas do nosso organismo estão exercendo suas funções. Porém, quando dormimos, estes sistemas diminuem suas atividades, dificultando a defesa do corpo. Além dessas causas físicas, há também as causas espirituais, e essa explicação podemos encontrar no livro Missionários da Luz, no trecho que diz que os raios solares destroem grande parte das criações mentais inferiores dos doentes, não acontecendo o mesmo à noite. O livro Quem Tem Medo da Obsessão, de autoria de Richard Simonetti, também aborda este assunto e associa os sintomas mais intensos à noite com o momento do sono, que pode ocorrer o encontro com desafetos e espíritos mal intencionados. Mas o que podemos fazer para evitar que esses sintomas se intensifiquem durante a noite? Recorrer à oração antes de dormir, já que esta ação nos aproxima aos bons espíritos. Além disso, é necessário nossa transformação moral, pois o bem e ações que dignificam o nosso espírito nos ajudarão na recuperação da saúde. E essa foi a nossa dica de saúde de hoje. E chegamos ao término desta edição. Você quer adquirir os livros indicados neste programa e outros livros espíritas? Basta entrar em contato pelo WhatsApp 98267-6756. E boa leitura! Prece ante o céu estrelado. Senhor, ante o céu estrelado, que nos revela a tua grandeza, deixa que nossos corações se unam à prece das coisas simples. Concede-nos, Pai, a compaixão das árvores, a espontaneidade das flores, a fidelidade da erva tenra, a perseverança das águas que procuram o repouso das profundezas, a serenidade do campo, a brandura do vento leve, a harmonia do outeiro, a música do vale,
a confiança do inseto humilde. O espírito de serviço da terra benfazeja, para que não estejamos recebendo em vão tuas dádivas e para que o teu amor resplandeça no centro de nossas vidas, agora e sempre. Assim seja.